Oi, alunos do Tufinader, professora Renata, mais uma vez, para juntos darmos o nosso oitavo passo, que é o nosso oitavo compromisso, né? Esse oitavo compromisso, na verdade, são atividades referentes ao compromisso 7 e 6, que foram conteúdos que eu pedi para vocês registrarem no caderno. Então, essa atividade é referente a esses conteúdos. Portanto, é importante que vocês voltem, façam uma leitura, para isso ajudá-los na realização da atividade. Tudo bem? Então, vamos lá. Nosso recadinho do coração, vocês já estão habituados a ele, que é de coração mesmo, né? E aí a gente inicia a nossa atividade. Essa primeira questão é uma questão que vocês precisam ter compreendido a classificação do tempo em tempo da natureza, tempo cronológico e tempo histórico. Temos uma frase e aí vocês vão identificar se essa frase refere-se a tempo da natureza, cronológico ou histórico. Já a segunda questão, nós temos uma imagem e aí vocês vão observar essa imagem e vão identificar se essa imagem é referente ao tempo da natureza, cronológico ou histórico, e registrar logo abaixo da imagem. A terceira questão ainda é uma questão referente à classificação do tempo. Nesse caso, é uma questão referente ao que chamamos de tempo histórico. E aí, vocês vão identificar primeiro qual o assunto retratado na imagem. Depois disso, você identificar se esse assunto tem a ver com um tempo histórico de curta, média ou longa duração. E em seguida, assinalar a alternativa que tem na ordem o tempo que corresponde às figuras. Tudo bem? Tranquilo também. A quarta questão é uma questão sobre linha do tempo. O que a gente viu? Que nós podemos representar a história através de uma linha do tempo. A linha, ela representa a história. E o que a gente coloca na linha são fatos históricos que se destacaram dentro daquela história. Neste caso, nós temos uma linha do tempo da história do Brasil. A história do Brasil, ela pode ser dividida em períodos. Observem, dividimos em período pré-colonial, período colonial, período imperial e período republicano. O período pré-colonial são os 30 primeiros anos que sucedem a chegada do Pedro Álvares Cabral aqui. De 1530, a gente costuma dizer que se iniciou efetivamente o processo de colonização. E aí o Brasil se torna efetivamente uma colônia de Portugal. Então, esse período foi o período que o Brasil pertencia a Portugal, era uma colônia de Portugal, por isso o período pré-colonial. Período imperial, ele vai de 1822 a 1889, que é o período que o Brasil foi governado por imperadores, Dom Pedro I e Dom Pedro II. E o período republicano, que inicia-se em 1889 e vai até os dias atuais, que é o período onde o Brasil é governado por presidentes da República. Então, vocês vão observar essa linha do tempo e responder as questões que seguem. Tudo bem? Quinta questão. Essa quinta questão é uma questão importante, porque é uma questão onde a gente visualiza 3 tipos de calendário. Nossa, professora, mas existem calendários diferentes do nosso? Sim. Nem todo povo está no ano de 2020. Poxa, mas por que não? Porque cada calendário vai ser organizado conforme a história e a cultura daquele povo. Então, nosso calendário, que é o gregoriano, mas hoje conhecemos ele principalmente por calendário cristão, qual foi a referência, qual foi o fato histórico importante que fez com que a gente organizasse o nosso tempo? O nascimento de Jesus Cristo.
Para outros povos, a referência é uma outra referência, daí o calendário ser também diferente do nosso. Por que isso é importante? Para a gente entender que os povos têm histórias e culturas diferentes. Nenhuma melhor do que outra. Diferentes. E os calendários, eles mostram isso. Tudo bem? Então, chegamos na sexta questão. Tem aí uma linha do tempo referente ao calendário cristão. Terminei de dizer, o calendário cristão, que é o nosso calendário, ele vai ser organizado a partir de um fato histórico que para nós é importante, que é o nascimento de Jesus Cristo. Então, nessa linha do tempo, representado pelo número 1, ano 1. Antes do 1 é antes de Cristo, portanto, tudo que aconteceu antes do nascimento de Cristo. E aí, o ano ele vai vir acompanhado do AC, antes de Cristo. Depois de Cristo, não se usa colocar mais nada. É por isso que o ano em que nós estamos é o ano de 2020. A gente não precisa colocar 2020 DC. Observem aí, muito importante. Os anos antes de Cristo, colocamos ele em ordem decrescente. Por isso que é 2000, 1000, 4, 3, 2, 1. Ordem decrescente. Depois de Cristo, ordem crescente. Por isso que estamos em 2020 e o ano que vem é 2021. Então, o que vocês vão fazer nessa questão? Sem esquecer que primeiro vocês têm que observar todos os anos que são antes de Cristo e o que é depois de Cristo. E aí vocês vão pegar esses anos e colocar na linha do tempo, que eu até deixei aí uma de exemplo. Conforme a ordem. Antes de Cristo, colocar em ordem decrescente. Depois de Cristo, em ordem crescente. Tudo bem? Caso vocês tenham dificuldade, nós temos o nosso plantão para a gente se encontrar, tá? Vamos para a sétima questão. A sétima questão, nós temos anos dentro do calendário cristão. E aí, o que eu estou pedindo? Para que vocês digam quantos anos se passaram de um determinado ano a outro. Tem uma dica importante. Se eu quero saber quanto tempo se passou de um ano antes de Cristo a outro depois de Cristo, basta somar. Por exemplo, se eu quero saber quanto tempo se passou de 1456 a 2020, eu somo 1400 mais 2020. Ok? Se eu quero saber quantos anos se passaram de um ano depois de Cristo a outro depois de Cristo, por exemplo, de 1568 a 2020, o que eu faço? Uma diminuição do número maior para o menor. Portanto, 2020 menos 1558. Tá? Se vocês se perderem, é só olhar na dica, que aí vocês conseguem fazer. Qualquer coisa, a gente se encontra na quinta-feira no nosso plantão. Tudo bem? Então é isso. Chegamos aqui na nossa última questão da atividade complementar 8. E por hoje, queria que vocês soubessem que eu tô com saudade. Que é difícil. Muito. Mas... viram? É assim. É assim que acontece. É assim. Difícil. Mas eu não vou fazer tudo de novo. É o terceiro que eu faço. Veio um barulho enorme e estragou tudo. O outro acabou o espaço. E agora aconteceu isso, mas eu não vou fazer outro. Beijo no coração. Professora Renata com saudade. De verdade. Fiquem bem, se cuidem.